Oi, gente, muito boa tarde. O Flamengo venceu o Remo com facilidade pelo Brasileirão, 3-0 e subiu para quarto no Campeonato Brasileiro. Pegou o elevador na tabela. Era uma chance do Pedro igualar ou até passar o Gabigol na lista de maiores artilheiros do Flamengo. Lista pesadíssima, que tem o absoluto líder, primeiro colocado, o Zico, e o Romário em quinto. Mas pelo menos para o Pedro, ontem não era dia de gol. Essa é a história de uma perseguição. Um homem atrás de uma marca. Pedro está muito perto de se tornar o sexto maior artilheiro da história do Flamengo. Falta um golzinho só para ele chegar a 161 com essa camisa e igualar Gabigol. Por isso, ontem, ele estava querendo. Conversou com os companheiros, pediu a bola muitas vezes, agradeceu bastante também, mas de fato só teve uma chance de fazer o gol. Lino cruzou pro Pedro, passa na boca do gol e vai embora. Agora, ele tentou da maneira que dava para tentar. Neste lance a bola ia nele, mas o zagueiro do Remo tirou. Escanteio. Lamento. Mas no escanteio, Pedro assistiu ao primeiro gol do jogo. Pelo alto, Arrascaeta, o garçom sai, a primeira assistência dele na temporada, Léo Ortiz. Subiu, deu na costura da rede, sem chance para o Marcelo Rangel. Hoje eu não tive tanta chance clara de gol, para fazer o gol, mas pude participar ali dos dois gols. Foi importante também ali na criação. Pois é, no segundo tempo, Pedro escorou para Samuel Lino e ficou olhando. Lino fez uma tabelinha com o Luiz Araújo e ampliou para o Flamengo. Lino! Gol do Flamengo! O camisa 9 vibrou com o grupo, nem viu o cartaz da menina ali atrás pedindo a camisa dele e até fez a mesma comemoração de Samuel Lino também. Poucos minutos depois, ele disputou a bola com dois zagueiros na área e deu um toquezinho para Luiz Araújo fazer 3-0. Luiz Araújo no cantinho, bola pro fundo do gol. Leonardo Jardim não tirou o centroavante do jogo. Pedro atuou os 90 minutos pela segunda partida seguida. Não conseguiu marcar dessa vez, como fez contra o Botafogo, mas sabe que a hora vai chegar. Eu sempre acredito que vai sair naturalmente, como sempre foi, desde quando cheguei no Flamengo, concentrar como foi hoje. Feliz pela vitória, não pude fazer o gol, mas pude participar bem do jogo e isso que importa. Os números a gente não pensa tanto, pensa nas quatro linhas para focar dentro do campo. O Pedro vai ter mais uma chance no domingo contra o Corinthians, que é o próximo jogo do Flamengo. Mas o time vai para a partida sem dois jogadores bem importantes. O Pulgar tomou cartão amarelo por essa entrada feia aí, no Patrick de Paula. Carrinho meio exagerado, né? O Pulgar está suspenso na próxima rodada. Mesmo caso do Léo Pereira, que chegou atrasado nesse lance com o Gabriel Talhari e está fora contra o Corinthians lá em São Paulo. O Flamengo, minha gente, está há 22 dias sem tomar gol. A defesa foi vazada pela última vez na final da Recopa contra o Lanús. Depois, o time venceu o Madureira por 8-0 no último jogo do Felipe Luiz. E com o Leonardo Jardim, ainda nada de gol sofrido. São 4 jogos, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e Remo. Ninguém fez nada de gol no Flamengo do Jardim. E o jogo contra o Remo registrou o maior público do Brasileirão desse ano. Foram 59 mil pagantes e mais de 62 mil presentes no Maracanã em plena quinta-feira. Recorde do campeonato até agora, até o setor do Remo. Legal demais, estava super cheio. Bonito de ver a galera vindo lá do Pará até aqui, né? O Sport Center está de volta e o Samuel Lino também, hein? Pelo menos em uma grande atuação com a camisa do Flamengo. A gente está vendo ontem um gol, 5 finalizações, hein? Uma no alvo, 6 ações na área rival, dribles tentados foram 3 e o Flamengo venceu bem mais um jogo. Foi o principal nome do Flamengo ontem, Jailson? Foi. De longe o principal, até porque o Remo, antes teve essa ação contra o racismo do Flamengo, bem legal ali antes do jogo começar. Mas o Remo assustou nessa bola parada, depois tem um contra-ataque pelo lado direito
O Aleph Manga era muito claro, né? O Vitor Bueno de falso 9 para justamente ativar a velocidade do Aleph Manga nas costas dos laterais. Mas aí o gol do Léo Ortiz acaba ali com o planejamento do Léo Condé, né? Que era a tentativa de só sair na boa, no contra-ataque. E aí o Flamengo começou a ficar tocando a bola pro lado para obrigar o Remo a sair. E aí o Flamengo com algumas dificuldades, mas começou a entender que pelo lado esquerdo sairiam as jogadas. E aí com o Samuel Lino, as jogadas fluíram e os gols foram acontecendo. Esse gol é bonito, hein? Tem desvio na finalização, mas ele é bonito. Os 2 pivôs, né? Aham. Ele usa o Pedro, depois ele vai usar o Luiz Araújo também. Nossa, muito bonito. Sendo que ele já tinha feito aquela jogada pro Pedro, né? Que se deu o carrinho e não alcançou. E a jogada do terceiro gol também começa com ele. Ele pelo lado esquerdo aí, que ele faz o passe, tem o corta-luz do Arrascaeta, o Pedro briga, sobra pro Luiz Araújo fazer o gol. Assim, mas foi uma partida que acabou se decidindo rapidamente no início do segundo tempo. E o ponto principal é que você falou antes dos melhores momentos, né? 8 gols marcados e nenhum gol sofrido o Flamengo do Leonardo Jardim até agora. Exato, né? Então é um excelente início do treinador, agora comandando o rubro-negro. E os números comprovam isso, tá? Olha só, o Flamengo nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro venceu o Vitória, ainda é verdade, com o Felipe Luiz. E de lá pra cá, Pedro Henrique Torre, todos esses gols marcados, como o Jailson falou, e nenhum gol sofrido e mais, hein? Como diria aquele outro famoso técnico português, com nota artística, hein, Pedro? Menos, mestre, menos. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para o Jailson, beijo para a Mari, beijos e abraços para todos que estão assistindo o Sport Center. Algumas notinhas artísticas, né, Bruno Vicari? Nem tanto assim, mas tem sido um time bastante eficiente e tem sido muito ressaltado também essa questão de não sofrer gols, que perseguiu o Flamengo no início da temporada, ainda sob o comando do Felipe Luiz. Teve um último jogo do Felipe Luiz, aquele 8-0 sobre o Madureira, o Flamengo também não tomou gol. Então são 5 partidas aí em sequência sem sofrer gols. Uma rendeu até o título carioca nos penalidades contra o Fluminense. E ontem no Maracanã, mais uma vez, o Flamengo com a famosa baliza 0. Léo Ortiz muito bem também nessa partida, recuperações rápidas, parece que está inteiro de novo. Não só pelo gol que ele fez, foi um belo gol de cabeça no cruzamento do Arrascaeta. No cruzamento não, batida de escanteio do Arrascaeta. O Flamengo teve essa boa vitória, mas o Samuel Lino, que até tinha aquele estalar de língua, sabe, Bruno Vicari? Que a torcida fica dando quando o jogador pega na bola, o pessoal quer vaiar e tal, mas o Lino não deixou ontem, teve mais uma boa atuação e com muito mais liberdade, de fato, ele já falou sobre isso, principalmente depois do clássico contra o Botafogo, cai de fora para dentro, agora entra bastante ali na área, enfim, é um jogador um pouco diferente. Então, 3-0, tranquilidade. O Luiz Araújo também, ponta com o pé invertido do outro lado, entrou também na área e fez o seu golzinho. Então 3-0, tranquilidade do morador, tá tudo mais tranquilo, encaminhando aí. Mas tem um Corinthians no domingo 20h30 na Neoquímica Arena, sem Léo Pereira e Pulgar, estão suspensos, levaram o 3º cartão amarelo. Léo Pereira já vai se preocupar até com a seleção brasileira que ele vai defender pela primeira vez nessa data FIFA, mas tudo tranquilo. Tem Vitão, tem Danilo ali no meio de campo, pode botar o garoto até o Everton Araújo, Paquetá jogar de volante, enfim, opções para o técnico Leonardo Jardim, que tá tranquilo, tá favorável. Essa é antiga, hein, Bruno Vicari? Aqui, ó, só faltou você fazer aqui. Nem é tão velho assim, né? Mas tá tranquilo, tá favorável, é da Baixada Santista. É do Bin Laden, Eu gosto mais das referências do funk carioca. Então é isso, nação. Flamengo aí vai pegar o Corinthians no final de semana, no domingo, às 8h30. Jogo muito importante aí pro Flamengo, cara. Tá chegando aí próximo da liderança aí do Brasileirão. Porque o Palmeiras, né, vai pegar aí o São Paulo e vai ter um jogo muito difícil. E pode ser que o Palmeiras perca pontos nesse jogo aí, nesse clássico contra o São Paulo. Então o Flamengo no domingo, né, já vai entrar ali sabendo o resultado entre o jogo de Palmeiras com o São Paulo, e o Flamengo pode aí estar se aproximando ou até mesmo ficar líder aí, né, do Campeonato Brasileiro. Combinação um pouco mais difícil, mas nada é impossível, cara. E
se você levar em consideração ali os principais, né, clubes que estão ali na parte de cima da tabela, a gente sempre tem que se preocupar com o Palmeiras, porque o Palmeiras, de fato, é o único time ali que consegue levar, né, o Campeonato Brasileiro aí por muito tempo, sempre chega disputando contra a gente. Ano passado foi Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, mas vocês viram aí que mesmo o Cruzeiro jogando bastante, né, cara, com o Leonardo Jardim, não conseguiu acompanhar o pique, e o Palmeiras só foi largar o osso, né, só foi começar ali ratear no final do Campeonato Brasileiro, ali faltando uns 3, 4 jogos. Então a gente sempre tem que ficar esperto aí, principalmente com o Palmeiras. Se você, cara, é flamenguista de verdade, gosta do nosso Mengão, já se inscreva aqui no canal, aqui a gente sempre traz as principais notícias do Flamengo. Não dá mole, se inscreve aí no canal. Valeu, galera, até a próxima, tamo junto e valeu!